Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, hoje recebendo três convidados, três professores que integram o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o Observatório das Metrópoles, dentro de uma temática que estamos tratando muito importante para regiões metropolitanas de todo o Brasil, que é o Observatório das Metrópoles nas eleições. Um outro futuro é possível. No ano de 2023, nós desenvolvemos diversos temas, apontando problemas variados em relação às regiões metropolitanas no país, fruto de dados que foram coletados com o IBGE, com o censo de 2022. Então, problemas foram levantados em relação a todas as regiões metropolitanas. E agora, neste ano de 2024, estamos recebendo os professores para outras rodadas, conversando também sobre suas regiões metropolitanas e os seus problemas, porém, já apontando caminhos que podem levar a possíveis soluções nessas regiões. Temos hoje aqui a professora Clélia Lustosa, que é do Nordeste, do núcleo de Fortaleza, do Observatório das Metrópoles, professora universitária, também o professor Luiz Felipe Guimarães, que é professor e também lá em São Paulo, ele pertence, né, a esse núcleo de região metropolitana, e também a professora Márcia Falcão, que é do núcleo de Porto Alegre. Vamos conversar sobre essas regiões metropolitanas e, igualmente, vamos também abordar problemas comuns a elas e a outras regiões no Brasil. Bem-vindos e bem-vindas todas. Eu inicio já com a professora Clélia Lustosa, lá do Nordeste, né? Te ouvindo um pouco, professora, a respeito dessa temática, né, da segregação urbana e desigualdades, que é o tema principal dessa entrevista que nós realizamos, né? Que reflexão a senhora poderia fazer inicialmente em relação a essa temática e justamente numa conexão com a sua região, que é a de Fortaleza? Robson, é um prazer estar aqui com os colegas de Porto Alegre, São Paulo, Luiz Felipe, Márcia, né, para refletir um problema nacional, até mundial, né, a questão da segregação e das desigualdades sociais, que são, para nós biólogos preocupados muito com a desigualdade, se materializa no espaço, a paisagem reflete muito essas contradições. E nós vemos que, depois da década da inclusão social, né, que foi 2010, 2020, e com a Covid, o problema social, o problema da desigualdade, o problema da miséria, ficou nas ruas, nas praças, com aquela população de rua cada vez maior, né? Então, isso Ficou mostra, mais visível, né? claro, mas já existia. Não, mas você via alguns anos atrás, você não encontrava tantos meninos dos sinais pedindo esmola. E hoje é uma realidade muito forte. Diminuiu um pouco com as políticas atuais, mas essa desigualdade, ao mesmo tempo, né, o que a gente estuda aqui em Fortaleza, as ilhas de riqueza, né? Os condomínio de luxo, cada vez mais o espaço se fragmenta. Aumenta a segregação, que ao mesmo tempo você encontra bairros pobres, favelas, no muro dos grandes condomínios de luxo. E aí você vê a fragmentação social. Há uma fragmentação social que, ao mesmo tempo, existe proximidade espacial dos ricos e dos pobres, das favelas com os condomínios de luxo, e, de um lado, essas pessoas vivem em bolhas, né? Então, a classe média que vive em bolhas, vivendo nos seus condomínios de luxo, se deslocando para a escola, os filhos para as escolas privadas, os pais para os seus escritórios, em torres de edifícios também isolados, né? E o lazer também em condomínios de luxo, em parques aquáticos, ou então no exterior. Então, você vê que é uma vida totalmente distante um dos outros. Isso faz com que as pessoas não tenham noção dessa realidade. Eu acho que quando os alunos da escola privada chegam na universidade, é um choque um pouco de realidade, onde eles vão viver com os alunos das escolas públicas, né? E o que mais, quando eu começo as cotas, eu ficava um pouco com medo, mas o que mais me chama a atenção é como os alunos da escola pública
que consegue essa oportunidade de entrar na universidade, de ter bolsa, ter alimentação, eles aproveitam essa oportunidade e, às vezes, chegam com certa dificuldade, mas quando chega no final do curso, são eles a entrar nos mestrados, doutorados, e, posteriormente, são eles que estão sendo professores nos institutos federais, nas universidades públicas e privadas. Então, eu acho que, como você fala, não é só a gente constatar essa segregação, essa desigualdade, mas ver que estruturas de oportunidade estão sendo dadas, construídas pelo poder público, pelo setor privado, ou pelas ONGs e a sociedade, que tem também seus trabalhos, como tem um projeto do Observatório, agora as periferias reagem, as periferias elaboram o seu projeto e dão sustentação para superar os problemas. Perfeito, professora Clélia, do Núcleo do Observatório das Metrópoles de Fortaleza. Agora eu vou lá para o outro lado, para outra região, com a professora Márcia Falcão, do Núcleo de Porto Alegre. Professora, eu gostaria que você, conectada a essa discussão da professora Clélia Lustosa, pudesse nos falar um pouquinho a respeito de um outro tema bastante importante, né, que está ligado a toda essa questão da desigualdade, da segregação, como ela se materializa, né, como ela acontece na prática no solo urbano, né, nas regiões metropolitanas, né, olhando um pouco para a sua região, que é a de Porto Alegre, né? Então, assim, como é que esse problema da financiarização, né, que nós temos desses espaços urbanos, da grande especulação imobiliária, né, como é que essa realidade acontece em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, gerando todo esse impacto de desigualdades? Olá, Robson, professora Cléia, professor Luiz. É uma satisfação estar aqui neste programa Espaço Cidadão, né? Trazer um abraço do nosso núcleo do observatório aqui de Observatório das Metrópoles de Porto Alegre. E, bem, esse tema é muito oportuno para debater, como você disse, em termos de país, como a professora Clélia disse, que está retratado na paisagem urbana, né, a segregação e a desigualdade. É importante ressaltar que essas são características constituintes da urbanização brasileira, né? Historicamente, a nossa urbanização se deu reproduzindo e acirrando desigualdades e essa segregação no espaço que a gente vê na paisagem urbana, né? E essa realidade no nosso país foi um pouco freada, houveram algumas políticas públicas importantes para frear, né, essa segregação e essas desigualdades todas no espaço urbano, mas que no último período, como a professora Clélia disse, nós vivemos o acirramento de uma complexidade muito importante e que ela precisa estar em debate nesse período eleitoral, que é um processo que não é de hoje, né, pelo menos das últimas 3 décadas, mas que a gente vê de forma mais evidente no espaço nesse último período, né, que é o alinhamento de muitas gestões municipais a essa perspectiva de gestão da cidade, de gestão da produção urbana, nem mais neoliberal. Hoje, as teorias, né, a literatura chama de ultraliberal, em que as gestões são disputadas para trabalhar pela valorização do solo urbano nas áreas do interesse imobiliário e viabilizar, né, esse processo que hoje está completamente conectado ao mercado financeiro, né, em que grandes incorporadoras, poucas, né, aos poucos a gente vai vendo que elas vão tomando conta das áreas mais valorizadas da cidade, né? Que vai Aqui em Porto expulsando a Alegre, classe média, especialmente os mais pobres, para cada vez bem mais longe dos centros urbanos que têm um pouco mais de equipamentos, né, como saneamento, praça, escola, posto de saúde, hospital, por aí vai, né? E essas pessoas vão sendo empurradas, que têm menos condições financeiras, empurradas para mais longe, às vezes ainda trabalhando naquele lugar, aí gera impacto no trânsito, no transporte, né, na qualidade de vida, pelo tempo de ida e volta para o trabalho, né, e aí você complica toda
uma região, toda uma cidade, né, por causa desse problema. E essa mesma perspectiva de gestão urbana vem desqualificando de forma muito acentuada esse transporte público, a prestação do serviço de saúde, né? Essas demandas todas que a população tem, além de viver de forma segregada, a desqualificação desses serviços. E aqui em Porto Alegre, especialmente na região da Orla, a gente vem vendo assim grandes incorporadoras, grandes empresas do ramo da construção civil construindo arranha-céus, construindo prédios altos, né? Nós estamos falando em prédios de 40 andares, né, em área do centro histórico que foram aprovados no último período. Estamos falando em um conjunto de 12 torres em frente ao Rio Guaíba, aqui aquela estética espelhada que esconde esse bem comum que é o Rio Guaíba ali, com apartamentos da ordem de 4 a 11 milhões. E a gente fica se perguntando para quem é isso. E, na verdade, estas empresas que têm as suas ações circulando no mercado financeiro, elas não estão produzindo para circular para a população, nem mesmo para uma população de alto poder aquisitivo. Isso serve de portfólio para valorizar as suas ações, e o que interessa para essas grandes incorporadoras são as suas ações valorizadas, né, no mercado financeiro. E com isso vão gerando um monopólio, né? Vão se adonando. Porto Alegre, nós temos mais de 100 mil imóveis vazios, o censo nos mostrou, né? E esses imóveis vazios são reservas de área urbana, de solo urbano, reserva de um bem absolutamente necessário para se viver, que, por sua parte, também vão impactando nos preços dos aluguéis, que é outro fenômeno Isso. mundial desse processo, né? De que os valores dos aluguéis, que consome mais de 30% no Brasil, né? Consome mais de 30% da renda de cerca de 23% da população brasileira como um todo. E se olhar para São Paulo, está aqui o nosso colega do núcleo com Pois é. autoridade para fazer isso, mais de 30% da população gasta mais de 30% da sua renda, né? Então, uma cadeia de elementos, né, que reproduz e acirra as desigualdades no espaço urbano. Sem dúvida, né? E até no caso de São Paulo, né, olhando agora para o núcleo metropolitano do professor Luiz Felipe Aires Magalhães, né? Justamente há uma situação onde tem esse dado fruto de entrevistas anteriores com pesquisadores do Observatório das Metrópoles, né? Que é alarmante. Hoje, se você tem, eu não me lembro exatamente os números, mas se você tem, por exemplo, 100 mil moradores em situação de rua, você tem o dobro, 200 mil imóveis vazios na cidade de São Paulo, né? Isso é um dado, assim, absolutamente chocante, não é, professor? Olá, obrigado pelo convite, Robson. Um prazer estar aqui com as professoras Clélia e Márcia, apresentando um pouco das pesquisas do Observatório das Metrópoles no São Paulo. Exatamente, Robson, a situação é desesperadora e alarmante. Ela ressalta bem o nível da profundidade, a gravidade, não só das desigualdades socioespaciais, mas das tensões provocadas por elas, né? Toda desigualdade é uma injustiça e toda injustiça é uma violência. Então, nós estamos falando de questões que não são apenas questões numéricas, censitárias, mas são questões que tocam a vida cotidiana de milhões de pessoas que residem nas metrópoles no Brasil. Por exemplo, quando nós falamos de desigualdades espaciais, nós estamos Sim, falando de esperança de vida. Em alguns distritos da cidade de São Paulo, as pessoas podem viver 82 anos, como é o caso do distrito do Itaim Bibi, como é o caso do Jardim Paulista. E em outros distritos, não muito distantes dali, a esperança de vida ao nascer é de 59 anos, abaixo, por exemplo, da idade mínima de aposentadoria, pelo atual marco previdenciário no Brasil. Olha a contradição dessa questão, né? sem Então, nós dúvida. E, temos uma e diferença que até, pode chegar, pode chegar, pode concluir, professor. nós temos uma diferença de esperança de vida, Robson, que pode chegar a 33 anos, é quase que uma vida e meia. É uma diferença de 1,4 vezes, né? Então, Sem o dúvida. lugar onde se mora na cidade, cada vez mais expressa não só o direito à cidade, mas o direito à vida, né? E esse direito à vida através de políticas urbanas de austeridade fiscal,
através de políticas urbanas vinculadas à especulação imobiliária, como muito bem a professora Márcia e a professora Clélia falaram, esse direito à vida está sendo negado para muitas pessoas que moram nas grandes metrópoles brasileiras. Então, estamos falando aqui de esperança de vida ao nascer, mas também podemos falar de mortalidade infantil, né? Nós temos o Distrito de São Paulo com uma taxa superior a 30% de mortalidade infantil, como é o caso de Marcilac. Isso aqui nós estamos falando, gente, de um percentual de mortalidade infantil do Brasil de 50 anos atrás, e revelado lá pelo censo de 1970. Então, uma cidade absolutamente desigual, que de um lado entrega serviços privados de intensa qualidade, excelência, com rapidez, e de outro lado uma cidade marginalizada, vulnerabilizada, que ainda não resolveu questões básicas do capitalismo dependente brasileiro, que eram as mesmas colocadas há 30, 40, 50 anos atrás. Então, isso Perfeito. coloca hoje um novo padrão de segregação, que é essas duas regiões cada vez mais próximas, Robson, e inclusive com um fenômeno crescente, que aí estamos falando de quase todos os distritos, que é o fenômeno das favelas. São Hum. Paulo tem 96 favelas e apenas 10 deles não, perdão, São Paulo tem 96 distritos e apenas 10 deles não têm favelas, ou seja, por mais que seja uma cidade desigual, também é uma cidade com algumas características homogêneas, uniformes, como é o processo de favelização. E eu queria te fazer uma pergunta, professor Luiz Felipe. Você é do núcleo de São Paulo, núcleo da região metropolitana de São Paulo, né? Até na resposta você pode falar, inclusive, e eu vou perguntar a cada um também, né? Quantas cidades existem na região metropolitana de cada um de vocês? Mas na próxima pergunta vocês podem responder isso também. Mas eu queria que você fizesse uma conexão entre o que nos pontuou a professora Márcia Falcão sobre esse problema da financiarização do capital que acaba se convertendo na financiarização do solo, especulação imobiliária, no custo, encarecimento do morar, né? Seja num imóvel próprio ou alugado. Eu queria saber como é, na sua visão, com a visão que você tem da região metropolitana de São Paulo, como é que isso impacta no direito à cidade, para as pessoas que moram, independente das suas condições, se em melhores ou piores condições. Excelente questão, viu, Robson? A financiarização do espaço urbano, que é um processo em curso, né, na atual etapa, no atual padrão de acumulação do capital independente brasileiro, essa financiarização ela acelera um processo, que é o processo de conversão da cidade de espaço para objeto de valorização do capital. Então, antigamente, a cidade era onde se produzia. Hoje, a cidade é o produto. Hoje, a cidade é a própria mercadoria produzida, né? Excelente o que você falou, né? Antes a cidade é o lugar onde se produzia até para sua subsistência. Hoje a Isso. cidade é o produto, né? Perfeito isso. Exatamente. Então, essa cidade mercadoria, né, a professora Márcia e a Clélia colocaram muito bem, se vende a experiência, né, Márcia? A Uhum. experiência de morar e viver perto do gasômetro, né, perto da rua da praia, a experiência de viver aqui em São Paulo, próximo dos centros urbanos e culturais, Moema, Itaim Bibi, e isso vai especulando, isso vai encarecendo, isso vai aprofundando um projeto elitista de cidade, através do qual a escalada da valorização no metro quadrado da terra fundiária urbana, ela parece não ter limites, né? Então, essa cidade cada vez mais cara concentra em alguns territórios capital e pessoas de mais elevada renda, e com isso ela vai, Robson, encarecendo o preço dos bens e serviços daquela região. Então, isso funciona na prática, entre aspas, como um despejo branco. Não é o despejo da liminar de reintegração de posse, não é o despejo do incêndio que acontece numa ocupação irregular. É o despejo clássico do capitalismo do encarecimento dos bens e serviços daquela região, que vai afastando a população que ali reside para outras regiões cada vez mais distantes, né? Chamado processo de gentrificação, que está em curso nas cidades, na cidade de São Paulo e também em outras cidades em outras das 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. Então, atrai pessoal, famílias de mais elevada renda, expulsa Uhum. famílias de mais baixa renda e vai cada vez mais criando um padrão de segregação, onde as populações pobres vão ocupar as franjas da cidade de São Paulo, mas também os ricos vão atrás dessas áreas através do processo de
autossegregação, autoenclausuramento, que são os condomínios fechados, que a professora Clélia falou muito bem. As famílias vão buscar alguns diferenciais e constroem com isso condomínios altamente fortificados, altamente cercados, ainda que próximos dessas regiões ocupadas pela população de mais baixa renda, né? Então, essa é a dinâmica, como se fosse uma bomba que suga a população de elevada renda, expulsando a população de baixa renda, encarecendo cada vez mais o metro quadrado e também o valor dos preços dos bens e serviços daquela região. Perfeito. Eu gostaria. E quantas cidades tem na região metropolitana de São Paulo? 39, contando com São Paulo. 39 contando com São Paulo. Professora Clélia, lá na região metropolitana de Fortaleza, são quantas cidades? 19 19, municípios. 19 municípios, e lá em Porto Alegre, Cidades, nem todas são bem cidades. municípios, né? Porque Não, tem uma nem questão todas política, sofreram o inclusive, aí, processo de. nem sempre técnica, né? Não sofreram o processo de metropolização, de integração, Uhum. mas alguns são até meio rurais, né, ainda. Perfeito. E lá em Porto Alegre, professora Márcia? Parecida também essa característica, são 34 municípios, um número bem elevado, mas também uma parte significativa deles são pequenas cidades. Que foram incluídos mais por um empurrãozinho político do que pela lógica Um técnica do critério. que a gente chama do Uhum. REGIC. Estamos aqui passando já da metade da nossa entrevista. Eu gostaria que nós pudéssemos, né, após esse momento de diagnóstico de cada região metropolitana, que nós pudéssemos apontar possíveis soluções para esses problemas ligados às regiões metropolitanas de cada um de vocês, dentro dessa área temática do programa de hoje, que é a segregação urbana e as desigualdades. Então, diante do que foi apontado de problemas aqui no primeiro momento da entrevista, eu gostaria de ouvir cada um e cada um agora sobre tópicos, não é? De uma maneira mais resumida, quais seriam possíveis soluções, pensando nas eleições, que podem virar, quem sabe, propostas de campanha de candidatos, né? Possíveis soluções para a sua região metropolitana, dentro desse tema de segregação urbana e desigualdades, né? Começando pela professora Clélia Lustosa, lá em Fortaleza, no núcleo dessa região metropolitana. Pois é. Nós agora estamos discutindo o plano diretor de Fortaleza. Hum, Será que é através da legislação, por meio da legislação, que a gente altera a organização do espaço? Pode ter políticas, projetos, leis, zoneamento que favoreçam essa redução dessa desigualdade? E o que a gente chama muita atenção é a fragmentação espacial, que torna a cidade. O medo faz com que crie os condomínios, e os condomínios faz aumentar o medo, principalmente para quem está fora deles, né? Então, a população que tem que andar quarteirões para poder chegar a um ponto de ônibus sem ninguém na rua. Então, e eu muitas acho que tem que vezes ter uma escuro legislação. quando é à noite, sem iluminação adequada. Exatamente. O que mais me chama a atenção é que, além dos condomínios nos bairros ricos, né, que é gente normal, mas nos bairros populares também são feitos vários condomínios, quarteirões inteiros murados. Só que essas pessoas andam a pé, andam de ônibus, então eu fiquei imaginando como, né? Então, eu acho que na legislação urbana tem que repensar essa legislação, o tamanho dos quarteirões, né? Que a legislação permite. Antigamente, aqui em Fortaleza era 100%, hoje já tem 250%, né? E já vai aumentando, né? Imagina você andar Esse é o primeiro 250 ponto, metros né? à noite. Qual seria um É uma das segundo questões. ponto, uma segunda proposta? É, 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 outra coisa é a questão das políticas sociais, né? Hum. Como estimular mais, é porque você vê, as periferias, elas estão realizando atividade. Então, como estimular, como apoiar esses projetos sociais que surgem deles mesmos, porque é diferente as propostas que vêm ONG de fora Auto-organização, e né? como é que é? A auto-organização, né? Eles têm auto-organização, resiliência, reagem. Então, como fortificar esses projetos? Porque muitos têm muito mais condições, que eles sabem o que estão sentindo, sabem o que estão precisando, e às vezes não tem apoio da sociedade civil, do Estado, né? Outra coisa que a gente tem que ver, além da organização do espaço, da organização da sociedade, é como viver nessas cidades onde a violência é muito grande, né? Será que tem políticas como superar a questão da violência, né? Como o Estado pode
será que é na organização do espaço? É na organização da sociedade? É na descrença no poder público que os grupos sociais se integram, tem que se submeter às milícias, às facções? Então, realmente, eu acho que a solução mais difícil para a sociedade hoje é como viver nesse momento atual. E realmente essa daí eu não tenho sugestão, não. Tem que pegar os especialistas em segurança pública, né, para superar esses problemas. Sem dúvida. Gostaria de ouvir agora a professora Márcia Falcão sobre a sua região metropolitana, lá em Porto Alegre, não é? O que é que a professora Márcia poderia colocar como possíveis caminhos para a solução desses problemas de sua região, né, que foram colocados no começo da nossa entrevista? Então, são muitas as necessidades e muitas as possibilidades, né? Eu acho que essa é uma convicção que nós precisamos ter. Frente a todo esse discurso neoliberal e de necessidade de austeridade do Estado, nós precisamos disputar de que o Estado, de que a gestão em cada uma das esferas pode sim propor políticas públicas e tem sim marcos legais para, por exemplo, frear o processo de especulação do solo urbano, de especulação da moradia. O Estatuto das Cidades é muito contundente nesse sentido de demarcar a primazia da função social do solo urbano, da moradia. Ele tem instrumentos, por exemplo, o imposto progressivo para como uma das possibilidades de limite, né? Mas N outros, nós falamos aqui nos zoneamentos, né? E assim, acho que esse é o principal marco, né, de que o município precisa se centrar por ele na gestão municipal, né? Mas outros elementos, assim, outras propostas mais práticas e objetivas que está muito aqui na pauta de Porto Alegre, né? A questão da conversão de prédios nas regiões mais centrais da cidade para moradia. Então, estamos tendo ontem, nosso 8 de março aqui estava chovendo muito, então nós fizemos ontem também, em memória a Marielle, né? E ontem um grupo grande de mulheres ocupou a prefeitura aqui de um movimento de moradia, Movimento Nacional de Luta por Moradia, reivindicando que prédios que a prefeitura está vendendo nas áreas centrais, nas áreas de valor, prédios que estão indo a leilão, reivindicando que esses prédios sejam convertidos para moradia urbana. E o governo federal está com um programa de retrofit, né? Está com possibilidade, e o próprio decreto que possibilita que a SPU, que os imóveis, né, da União possam ser convertidos também. Então, converter áreas providas de infraestrutura, prédios que estão, enfim, defasados ou que não estão em uso em moradia, é um exemplo claro disso. E uma outra que está muito quente o debate no país é o tema da tarifa zero, né? Hoje, no país, o custo de deslocamento da população representa o segundo maior custo. O primeiro é moradia, o segundo é o transporte, né? E só depois disso a alimentação. Ou seja, esse custo é um custo que tira da mesa das famílias, que tira do orçamento familiar uma fatia significativa da sua renda, e que os municípios, obviamente, há mais de 100 municípios que já implementaram, né? Mas, obviamente, nós estamos também disputando uma política nacional de um sistema nacional de transporte que prevê, que discute essa perspectiva de construindo a possibilidade do transporte com tarifa zero, né? Mas esse é um outro exemplo muito concreto que vai certamente impactar na diminuição das desigualdades e da segregação, né? Que obviamente deve ser acompanhado da qualidade da prestação desse serviço. Não basta tarifa zero e ser mais escasso, mais lotado, menos qualificado esse serviço, né? Aqui em Porto Alegre, esse debate é um debate que está muito quente. E só abrindo um parênteses, né, professora? Talvez alguém se espante. Como tarifa zero, quem vai pagar, né? É importante pontuar que hoje no Brasil inteiro, né, um grande percentual desses serviços que são prestados por empresas privadas que administram concessões públicas de transporte público, ela já tem um número de subsídio cada vez mais alto no combustível, na redução de impostos de ISS que recolhe para o município, né, que praticamente já é o poder público que está pagando por isso.
né? Então, assim, é mais do que justo. E Exatamente. hoje já é uma realidade em mais de 100 cidades brasileiras a implantação do tarifa zero. Inclusive em cidades, né, onde, por exemplo, reina a própria, pelo menos no momento, né, setores da extrema-direita, como Balneário Camboriú, né? Que é dita Exatamente. essa como uma proposta de esquerda, uma proposta progressista, você tem a extrema-direita, né, uma prefeitura implantando esse tipo de coisa, porque traz um impacto positivo até mesmo para o transporte público, para os fluxos dentro da cidade, né, para uma melhor condição de vida dentro da própria cidade, não é, professora? E perdão, rapidamente, apenas complementando, é uma das medidas que nos ajuda a enfrentar o tema das mudanças climáticas, da necessidade de redução da emissão de gases, porque um transporte Uhum. público de qualidade, e especialmente se ele for com tarifa zero, vai estimular que as pessoas usem mais o transporte público, diminua a Evita o uso do circulação de carro veículos, individual, emissão né? de Uhum. gases. Exatamente, acidentes, né, de trânsito, toda uma complexidade envolvida numa medida que, como você disse, inclusive a direita já não nega que ela é viável e que ela é Sim. positiva. Exato. Obrigado, professora. E também, para esse momento final da nossa entrevista, eu vi também o professor Luiz Felipe Aires Magalhães, lá do Núcleo da Região Metropolitana de São Paulo, né? Sobre os problemas que foram apontados na sua região, né? Diante desses problemas, quais seriam Uhum. possíveis caminhos, para se resolver, alguns deles? Exatamente, mas antes, Robson, não posso deixar passar a importante menção à cidade de Balneário Camboriú, onde eu vivi uma boa parte da minha vida, e lá em Balneário Camboriú, o vereador Eduardo Zanata, do PT, Partido dos Trabalhadores, foi o autor desse projeto de lei, que mesmo numa cidade absolutamente dominada pela direita, e pela direita mais raivosa, que é o bolsonarismo, né, foi possível implementar esse projeto que se converteu em lei municipal e hoje é uma realidade. Maravilha. Então, fica aqui a menção a essa política. Trazendo aqui para São E ainda em Paulo, relação ao direito à cidade, né, chegando na sua região metropolitana de São Paulo, o projeto, décadas atrás, né, essa uhum, idealização do Tarifa Zero, foi um projeto idealizado na época quando tínhamos como prefeita de São Paulo Luísa Erundina, né? E exatamente. seu secretário de transporte, que agora eu não me recordo o nome dele, mas tem livros sobre isso, que inclusive foram ridicularizados na época, dizendo que isso seria uma proposta absurda, mas que hoje já tem se tornado realidade em várias partes do Brasil. Exatamente. O que que isso coloca para nós aqui em São Paulo? Coloca o desafio da reforma urbana, né? Que é o que nós precisamos colocar para o debate público nas eleições municipais agora de 2024. De um lado, nós temos um candidato absolutamente identificado com o tema da reforma urbana, especialmente do ponto de vista da moradia, né? A reforma urbana é formada por acesso a uma moradia digna, universalização do saneamento básico e melhoria das condições de mobilidade urbana. Então, de um lado, nós temos um candidato identificado com essas pautas, com essas bandeiras, que é o candidato Guilherme Boulos, e de outro lado, nós temos um candidato representativo justamente do contrário disso, de políticas fiscais, sociais caracterizadas por austeridade, que é Um o plano Ricardo diretor liberou Nunes. geral, né? Exato, exato. Qual é o cenário hoje disso, Robson? Todas essas políticas, de alguma forma, estão sendo tocadas pelo capital privado especulativo financeiro. Então, a questão urbana, né? Nós não temos na cidade de São Paulo uma política urbana, perdão, uma questão habitacional. Nós não temos uma política habitacional na cidade de São Paulo. Nós temos programas habitacionais estaduais e federais que foram bastante reduzidos e restringidos nos últimos anos por conta da PEC do teto de gastos e por conta desse novo regime fiscal, que em alguma medida se mantém no atual governo, a busca pelo déficit zero, né? E nós temos com isso, na cidade de São Paulo, mais gente, mais casas sem gente do que gente sem casa, ou seja, tem estrutura para corrigir esse problema, claro, com as sinalizações possíveis da SPU, como muito bem colocado pela Márcia, de o Estado, a União, abrir mão de algumas de SPU, suas que é propriedades para Secretaria de algo, Patrimônio da União. exatamente, Superintendência do Patrimônio da União. Superintendência. É, então, esse ponto da habitação é importante, mas atualmente está absolutamente entregue ao capital financeiro. O segundo ponto do saneamento básico, nós estamos acompanhando a privatização de alguns serviços importantes
que se referem à questão do saneamento básico, como, por exemplo, a privatização da Sabesp. Isso deve parecer uma luta de todos nós, porque de fato é, né? E não pode ser um serviço privado, porque nós estamos transformando a água, que é um bem universal, um bem público, num bem privado, né? Quando tudo for privado, né, alguns de nós seremos privados de tudo, que é o que já está acontecendo na cidade de São Paulo. E o terceiro ponto, o da mobilidade, também está entregue, né, a um conjunto de empresas e consórcios que não cumprem muito bem a sua função social e faz com que São Paulo seja caracterizado como uma cidade de enormes e demorados deslocamentos para casa, para o trabalho, para o estudo, que seja uma cidade com caos do ponto de vista da sua mobilidade urbana. Então, o tema da reforma precisa ser colocado no eixo da discussão das eleições municipais desse ano. Para além disso, tem outras questões, como, por exemplo, nós precisamos pensar, como a professora Clélia muito bem falou, uma maior efetividade do plano diretor, né? Entendendo que ele só será efetivo se nós tivermos mecanismos concretos de estímulo à participação social nele. Então, a população precisa entender a sua importância, entender os seus espaços de discussão, e entender como é que o plano diretor pode se converter num instrumento de melhoria das condições urbanas. E o terceiro ponto, Robson, que aí a pandemia nos ensinou muito, as tensões e os problemas urbanos, eles não se restringem à escala municipal. Eles são cada vez mais metropolitanos, e aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, macrometropolitanos, né? Então, nós precisamos rearticular os conselhos metropolitanos. Eles foram bastante pensados nas últimas décadas, eles ficaram um pouco na defensiva nos últimos anos, né? Como todos nós que pensamos em desenvolvimento social com inclusão, né? Que ficamos na defensiva, também os conselhos assim ficaram. Uma boa parte deles acabou sendo sequestrado por pautas privadas e financistas, mas nós precisamos compreender que questão de saúde, questão de educação, questão de mobilidade interurbana, a melhoria desses problemas passa necessariamente pela reativação dos conselhos. Então, a cidade de São Paulo, o Conselho do ABC Paulista, a CIOeste, que é o Conselho dos Municípios da região oeste, da região metropolitana de São Paulo, precisamos criar mecanismos para fortalecer novamente esses conselhos e converter esses conselhos em espaços de elaboração de projetos, elaboração de políticas públicas e avaliação da questão urbana atual na região Perfeito. metropolitana de São Paulo. Muito bem. Bom, quero agradecer, né, a cada um e cada uma que participou aqui dessa nossa entrevista muito importante, diagnosticando problemas em regiões metropolitanas e propondo caminhos, soluções para esses respectivos problemas. Então, muito obrigado, professora Clélia Lustosa, lá do Núcleo da região metropolitana de Fortaleza, professora Márcia Falcão, da região metropolitana, Núcleo do Núcleo da Região Metropolitana, lá de Porto Alegre, e também o professor Luiz Felipe Magalhães, que é lá do Núcleo da Região Metropolitana de São Paulo. Muito obrigado a vocês todos, né? E até uma próxima oportunidade.